Amados irmãos, a gente começa a estudar a Bíblia, a Palavra de Deus, e a gente começa a ver como a Escritura é rica, né? A revelação que Deus nos deu é ampla, tem muito ensino, tem muita coisa que realmente Deus preparou para nos edificar, nos ensinar, transformar a nossa vida. A gente vai aprendendo e vai vivendo pelo poder do Espírito Santo, que vai nos capacitando, né? A gente vai se tornando diferente. Eu estava aqui com o texto de Marcos, capítulo 2, eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, mas a minha intenção, a princípio, era ler do versículo 1 até o versículo 12. Quando eu comecei a estudar, eu vi que era muita coisa, e eu não conseguiria falar em pouco tempo. Então, eu acabei resolvendo ficar com o versículo 1. Marcos 2, versículo 1. Vamos falar com Deus. Pai de amor, estamos aqui diante da Tua Palavra e colocamos o nosso coração diante de Ti, para que o Senhor esteja abençoando-nos, ó Deus. Que o Teu Espírito Santo ilumine o entendimento do Teu povo e que a Tua bênção seja sobre todos. Em nome de Jesus. Amém. O texto diz assim, Marcos 2:1. Dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. E logo correu que ele estava em casa. Essa palavra mexeu comigo, soou bem ao meu coração. E eu fiquei pensando, Jesus está em casa. Aleluia! Jesus está em casa. Mas eu fiquei pensando, em que casa ele está? Porque quando a gente lê, e logo correu que ele estava em casa, dá a impressão que ele estava na casa dele. Mas essa casa onde ele estava era em Cafarnaum. Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo correu que ele estava em casa. Só que Jesus não era de Cafarnaum. Na verdade, as pessoas pensavam, ele era de Belém, a gente sabe, mas as pessoas pensavam que ele era de Nazaré. Por quê? Porque ele fora criado em Nazaré. A família dele morava lá e a casa de Jesus era em Nazaré. Eu fiquei pensando, né? Jesus, ele está numa casa que não é dele. Mas a ideia que a gente tem, quando alguém ouvia falar, né, Jesus está em casa, ou quando a gente lê Jesus está em casa, é de que ele está na casa dele. Ou seja, ele está numa casa que ele é tão frequente, né? Ele está tão presente naquela casa que as pessoas às vezes até pensam que ele mora ali. Que coisa legal, ele não estava na casa dele, ele estava na casa de alguém. Mas ele era tão frequente na casa dessa pessoa que aqueles que ouviam dizer que ele estava naquela casa pensavam que ele estava na casa dele. Eu fiquei estudando a questão da casa de Jesus, porque Jesus tinha uma casa em Nazaré, onde ele fora criado. E quando Jesus começou o seu ministério, ele saiu de Nazaré e foi até a Judéia, aonde João Batista estava pregando. E ali na Judéia, ele foi batizado nas águas do Rio Jordão por João Batista. Depois que ele foi batizado, a gente vai encontrar a Escritura nos ensinando de que ele começou o seu ministério em Nazaré. Então ele, depois que foi batizado, veio para Nazaré novamente. E aí em Nazaré ele foi para a sinagoga, né? Ele leu o texto do profeta Isaías, a gente vai abrir lá em Lucas 4, vai ver isso tudo lá, e começou a ensinar que aquele profeta falava a respeito dele, de Jesus. A profecia estava se cumprindo nele, em Jesus. O povo não acreditou, o povo não creu e o rejeitou. E Jesus então saiu dali, daquela região, da sua cidade de Nazaré, onde ele fora criado, e foi para as regiões da Galiléia. Na verdade, Nazaré pertencia à Galiléia, mas a Galiléia era uma região muito grande. Então, de Nazaré para Cafarnaum, eram cerca de 32 quilômetros de distância. Ele sai da sua cidade, onde ele foi criado, né? E onde ele tinha a casa dele, vai para a região perto do mar. Cafarnaum ficava do lado, às margens do Mar da Galiléia, mar tão conhecido de todos nós. Entre as pessoas que saíam do Mar da Galiléia para ir para o Mar Mediterrâneo, né, o Mar Grande, passavam pela essa região de Cafarnaum. E era ali que Jesus estava, e quando a gente vai ler aqui, né, fala assim, dias depois, né, ou seja, alguma coisa estava acontecendo, e dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. A gente vai ler aqui o capítulo 1, né, do versículo 40, do capítulo 1 até o 45, está contando a cura de um leproso. Aí antes, do versículo 35 até o 39, está falando que Jesus se retirou para orar. Do versículo 32 até o versículo 34, está falando das curas que ele fez. Todas essas coisas estão acontecendo nessa região da Galiléia. E Jesus não está só em Cafarnaum, ele roda por todas as partes. Ele sobe ao monte, ele vai a um lugar deserto, ele passa pelas searas, ele anda por toda aquela região. E depois, né, de algum tempo, ele
entra de novo em Cafarnaum, ou seja, já tinha estado em Cafarnaum. Então, que casa seria essa, em Cafarnaum, onde Jesus estava? Os estudiosos concordam que aqui no capítulo 1, versículo 29, nós vemos a menção de que Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. E essa casa de Simão e André ficava nessa região de Cafarnaum, que era um lugar muito próprio para o objetivo de Jesus. Jesus estava ali para pregar o evangelho e, como eu acabei de dizer, rodar por toda aquela região da Galileia, e ele fazia isso tudo, e quando ele queria parar, quando ele queria repousar, quando ele queria um lugar para que ele pudesse se assentar à mesa e comer, ele ia para uma casa que fosse daquela região. E no caso, a casa que o acolheu era a casa de Pedro e André, Simão e André. É uma coisa muito interessante, meus irmãos, porque Jesus, a casa dele era muito longe, e ele estava cumprindo uma missão num lugar muito amplo. Ele, como disse certa vez, né, as raposas, né, têm seus covis, e as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ou seja, ele não tinha, por esses lugares aonde ele ia, um lugar que fosse dele, uma casa alugada ou uma casa própria. Mas ele tinha aquelas casas aonde ele se hospedava. E essas casas aonde ele se hospedava eram as casas daqueles que o acolhiam. Tinha aqui, nesse caso, dessa situação, a casa de Pedro e André. Isso mesmo, uma coisa que me traz assim ao coração, um ensinamento de que Jesus ele deixou, né, a sua casa celestial, né, e veio para muito longe, que foi aqui no mundo. E aqui ele veio cumprir a sua missão. Ele andou lá pela região da Galileia, de Samaria, da Judéia. Ele até foi além das fronteiras, né, foi para Tiro e Sidom. Então, ele fez aquela obra, durante o tempo que esteve aqui, humanamente falando, né, como homem, fazendo aquela obra por uma região muito ampla. Mas a gente sabe que a obra de Jesus não ficou só naquela região. A gente vai encontrar a palavra, o evangelho, alcançando outras pessoas. No caso do Pedro, que pregou na casa de Cornélio, que era naquela região, mas era um povo que não era o povo judeu. A gente vai encontrar o apóstolo Paulo, que é o nosso exemplo maior, de alguém que saiu daquela região e foi rodando por toda a parte, né? Ele navegava, ele andava por terra, ele caminhava a pé, ele ia de animal, ele ia como podia, mas ele ia a várias regiões diferentes, por toda a parte, além das fronteiras de Israel, para pregar o evangelho, porque é isso que Cristo veio fazer. Ele não veio só para aquela região, ele veio para que todos aqueles que pudessem ser alcançados pela sua mensagem, ouvissem a sua mensagem, recebessem a sua mensagem. Ele diz, né, que será pregado o evangelho do reino por toda parte, para testemunho a todas as nações. É esse o objetivo. E isso chegou a mim e chegou a você. Ou seja, Jesus ele veio de tão longe, né, para poder andar por uma região tão imensa, para poder trazer esse evangelho da salvação, cumprir essa missão de salvar na vida daqueles que recebessem a sua palavra. Mas, um detalhe importante, ele só vai ficar na casa daquele que o acolher. Ele só vai, né, repousar, ele só vai se assentar à mesa daquele que o receber, daquele que abrir as suas portas, né, para que ele possa entrar, né? Estou à porta e bato, e aquele que abrir, eu vou entrar, vou cear com ele e ele comigo. Meus irmãos, a proposta do Senhor Jesus Cristo é essa, é que nós recebamos essa missão que deu tanto trabalho, né? E ele se dispôs de uma maneira tão espontânea, tão amorosa, tão misericordiosa. E nós precisamos atentar para isso, receber isso. Aquele povo lá de Nazaré o rejeitou e ele foi ser hospedado na casa de pessoas que não rejeitassem. Hoje, por toda parte, tem muita gente que está rejeitando, mas eu e você estamos aqui com as portas abertas, né? A nossa casa. A cada dia que tem o culto, você está abrindo a sua porta para que o evangelho entre na sua casa mais uma vez, seja pregado, seja ensinado, para que o louvor seja cantado e entre ali na sua residência, a oração que é feita, né? O culto doméstico que alguém está realizando, chegue até o teu lar, ou seja, você está abrindo as suas portas, você está hospedando o Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, né? Foi Cristo quem falou, quando vocês fazem a um desses pequeninos, a mim vocês estão fazendo.
É isso, meu irmão e minha irmã. Estamos aqui com as portas abertas, hospedando o Senhor Jesus Cristo. E não é uma hospedagem assim de ele vir e depois ir embora. É como diz o texto aqui que a gente acabou de falar, né? É correu que ele estava em casa. Ou seja, a impressão que as pessoas tinham é que Jesus morava naquela casa porque ele era frequente ali. E assim é comigo com você. Assim é no meu coração, no teu coração, assim é na minha casa e na tua casa. Jesus Cristo não é apenas aquele hóspede que vem e vai. Ele é aquele que é tão frequente na nossa casa, que na verdade não é nem como se ele morasse, na verdade ele mora. Ele mora na minha casa, ele mora na tua casa, ele mora no teu coração, ele mora no meu coração. Aleluia! Jesus Cristo está em casa. Que casa? A minha casa, a tua casa. A gente vai pensar um pouco mais, porque tem outras lições nesse texto, mas por enquanto fica isso, que você esteja com essa alegria, possa glorificar o Senhor, porque Ele está na tua casa, Ele está na tua vida, Ele está no teu coração, e não é apenas aquele hóspede que vai e vem, Ele mora, Ele habita junto com você o tempo todo, todos os dias, até que Ele venha nos buscar. Que Deus te abençoe e que as nossas portas continuem abertas e que nós continuemos a glorificar o nome do Senhor com essa alegria, com esse prazer, porque Ele está presente em nós. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe.